As histórias por trás dos números da Covid-19. Agora no Jornal R10. Eu sou o padre Gilvan Manuel, sou padre da Congregação da Missão dos Padres Lazaristas, pertenço à província de Fortaleza e sou natural da cidade de Piripiri, no Piauí, completando neste ano 2021 10 anos de sacerdócio. Diante de todo o acontecimento que eu passei na minha vida, na perda das 4 pessoas queridas, os pais e 2 irmãos durante a Semana Santa, muitas pessoas têm feito a seguinte pergunta: como um padre pode suportar tanta dor? Porque a perda de uma pessoa da nossa família, apenas uma morte, ela ocasiona no nosso coração uma lacuna muito grande. A morte em si é um desespero para a humanidade. A morte em si ela é uma grande dor. Ocasiona isso quando nós perdemos os amigos, os vizinhos, os entes queridos. E imaginemos isso ser o pai, a mãe e 2 irmãos da forma que foi esses acontecimentos. Eu busco a força para poder superar toda esta dor, todo este luto, todo este momento difícil, na própria espiritualidade, na vida de oração, que como padre nós devemos ser o homem também da alegria, mas também o homem da dor. O sacerdote deve ser aquele homem que deve configurar a sua vida ao próprio Cristo sofredor. Eu tive essa experiência de, durante a Semana Santa, passar por essa experiência do mesmo Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque é imensurável, não existe uma palavra em que eu possa dizer para vocês como foi esta dor. E eu busquei as forças necessárias para suportar tudo isso na própria vida de oração e na graça que eu tive de obedecer tudo isso pela fé, porque os questionamentos foram muitos, as dores foram grandiosas, as noites de desespero. Mas eu procurava viver tudo isso abrindo o coração, bebendo da própria espiritualidade do sacerdote, que deve ser um homem de oração. Então, a minha oração, o meu diálogo com Deus me ajudou muito. E eu posso dizer para vocês que se não fosse padre, se eu não tivesse esta base religiosa, se eu não buscasse beber na vida de oração, teria sido insuportável tudo isso e impossível, humanamente falando, viver toda esta dor. Então, a oração, o que é oração? É dialogar com Deus, não só nas orações formuladas, mas quando abrimos o coração realmente dizendo: Senhor, eu estou sofrendo, eu estou passando por essa experiência. Foi isso que eu fiz durante todo esse período da dor. É quando eu soube da notícia da 4ª pessoa que já estava internada, me veio no coração assim, um sentimento de perda. Eu estando longe, estando em Fortaleza, muitos quilômetros de Piripiri, me veio uma sensação de tristeza, apesar de confiar muito em Deus, mas quando as minhas irmãs me notificaram: olha, a nossa mãe acaba de ser hospitalizada, e eu contava realmente nos dedos: olha, já tem um segundo, terceiro e agora a 4ª, e pela a idade, são idosos, e o próprio vírus ocasiona em diversas pessoas consequências bem diferentes. Então eu confesso para vocês que eu tive que montar uma estratégia de guerra, realmente. Chego em Piripiri na noite, logo no outro dia de manhã, já procurei visitar, já dei a extrema unção dos 2 que estavam aqui, porque também havia uma em Teresina. Fui na funerária, parece até uma coisa muito estranha você fazer tudo isso de maneira antecipada. Já procurei as informações do local, do cemitério, onde ele já desejava um dia ser sepultado. E eu fiquei com esse plano A guardado. Mas também fiquei com o plano B, que era realmente toda a confiança que eu tenho em Deus, que poderia... Porque eu não quis colocar esse acontecimento como se eu tivesse que colocar Deus na parede, né? Se o Senhor não salvar os meus familiares. Porque eu via toda aquela situação dolorosa em Piripiri. Eles não eram apenas as únicas pessoas hospitalizadas com a Covid. Então, muitos piripirienses, as notícias de morte, havia um desespero muito grande na cidade, choro de muitas famílias, e eu comecei a entrar dentro desse calvário e aí veio a sensação realmente de perda.
Mas eu não podia revelar isso para ninguém, não podia revelar para os meus outros familiares, não podia revelar isso para eles de imediato, apesar de que quando dialoguei com meu pai, quando dialoguei com a minha mãe, eu já antecipava isso em outras palavras mais singelas, do conforto, apesar de ter sido um encontro muito emotivo, mas eu sentia isso nessa comunhão espiritual que era a hora deles fazerem a experiência profunda de Páscoa com o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito difícil você ter essa sensação de que vai perder 4 pessoas e já começar a se preparar de maneira muito intensa e profunda. Só a fé, eu acredito que a fé, ela me fez fazer essa viagem de Fortaleza a Piripiri com essa sensação. Eu vim chorando de Fortaleza até Piripiri com as sensações realmente de perda e que eu deveria me preparar para algo que poderia ser o pior, né? Pode ser que as perguntas dizem, você não tinha esperança? Sim, tenho esperança, tive esperança de que se eles perdessem a luta para este mundo, jamais iriam perder para Deus, porque como religiosos, como católicos, como idosos e também os meus irmãos como pessoas de experiência de fé, eles com certeza iriam ser recebidos por Deus com muita alegria, né? E infelizmente o pior aconteceu. Acredito que esta serenidade que eu pude ter diante dos acontecimentos foi esse Espírito Santo de Deus que foi me preparando para receber as notícias que eram terríveis. Você receber a notícia de 2 pessoas da sua família no mesmo dia é algo profundo. Então eu tive essa sensação de perda, eu comecei a pedir ao Senhor, quando eu rezava, eu dizia, Senhor, me ajuda a obedecer pela fé os teus mistérios que são insondáveis e eu não posso compreender como padre, porque eu não estou isento também da dor da humanidade. E eu me lembrava de todos os piripirienses, me lembrava das pessoas que já tinham falecido, da dor, de quantas vezes eu visitei o hospital, outros hospitais com desespero, quantas vezes eu tive que benzer corpos também de longe. Eu disse, meu Deus, eu terei que passar por tudo isso, mas eu preciso obedecer pela fé. E o Senhor concedeu que eu pudesse passar por essa experiência dolorosa, mas ao mesmo tempo aquela que revitalizou meu coração para eu crer mais na vida eterna. De todas as notícias da morte, como já havia falado anteriormente, ela ocasiona-se um impacto muito grande. Então, na quarta-feira santa, logo na manhã eu perdi o meu pai. Aquilo foi terrível, o sepultamento de maneira muito restrita, muito intimista, ali somente nós, alguns filhos, porque nem todos puderam ir, porque nós éramos 10 infectados, né? E à noite nós tivemos a notícia da morte do meu irmão, que estava em São Paulo. Então acompanhamos ainda assim um vídeo muito curto que o meu irmão gravou do cortejo do caixão até a sua sepultura. E aquilo foi muito doloroso assistir tudo aquilo de longe. Então nós ficamos, a família toda, quinta-feira, sexta-feira, sábado, nesta tensão com mais 2 que ainda estavam entubadas. E eu confesso que quando eu cheguei do cemitério no domingo de Páscoa, eu vinha com muita esperança, porque os dados clínicos da minha mãe haviam melhorado muito no sábado à tarde. Mas na sabedoria popular dos idosos, há sempre aquilo que diz, né? Existe a melhora da morte. E eu havia comentado isso com meu cunhado. Eu disse, eu tenho muito medo do dia de amanhã, que é o domingo. Era um dia que a mamãe tinha muito medo, quando ela sempre adoecia na Semana Santa, e ela tinha medo de morrer numa dessas datas assim tão importantes. E ao chegar do cemitério, eu já vi o meu sobrinho que veio ao meu encontro chorando, e ele disse, então a notícia da morte, a mãe, porque o pai a gente parece que consegue uma força para superar, os irmãos, agora a mãe, e você, quando eu olhei a hora, que era quase 6 horas da manhã,
quando eu imaginei o dia que era o domingo de Páscoa e aquela notícia chegar assim para um padre que acredita na ressurreição, que é o dia do louvor, é o dia que a igreja tem celebrado toda a alegria da Páscoa do Senhor, e eu chegar em casa assim com aquela notícia, foi algo muito impactante para mim. Então assim, de todos os momentos das 4 mortes, assim, a notícia, porque a minha mãe foi a única pessoa que eu tive o privilégio de ver ainda na maca como morta, né? E eu ter que ir ao seu encontro e saber que aquela notícia, assim, que ao olhar aquele corpo da pessoa que eu mais amava e que eu deveria preparar de imediato, assim, o seu sepultamento, foi uma das notícias muito tristes. Assim, quando às vezes eu estou sozinho e eu lembro dessa notícia, eu revivo em sentimentos todo esse momento, assim, de receber esta notícia. Para mim, como padre, ao celebrar a Santa Missa, quando eu menciono o nome dos mortos, me vem a força que esta notícia pode ocasionar no coração de uma pessoa. E eu fico pensando, as pessoas precisam ter muita fé realmente para receber essas notícias, porque elas são impactantes. Então, de todo o acontecimento, aquela frase assim, a vovó não conseguiu e agora foi a vez dela. Aquilo para mim foi muito terrível naquele domingo da ressurreição. Eu sempre tive muito contato com eles, né? Sempre de ligar com a minha mãe, mesmo depois que todos estavam infectados, com o meu irmão, pelo fato de estar em São Paulo, naquela correria do trabalho, o nosso contato era bem breve, por mensagem. Mas a minha irmã Rosinha e os meus pais, o contato era quase diário, pelas comunicações, né? Pelos meios de comunicação. E eu tinha uma coisa bem interessante que eu digo para poucas pessoas, e nessa entrevista eu tenho coragem de dizer assim, que eu tenho no aplicativo no meu celular as câmeras daqui de casa. Então toda hora eu olhava eles, às vezes à tardinha, de Fortaleza, quando eu já estava assim no final do expediente, né, eu ligava a câmera sem eles saberem, só para eu ficar olhando. Assim, ali eu amava profundamente os meus pais, porque via nesse ambiente que nós estamos, aguando as plantas, vi os dois diante da capela de Nossa Senhora, rezando, buscando força. Então, assim, eu sempre tive um contato muito grande. E eu tive a alegria de conversar com meu pai na hora que ele chegou no hospital, por vídeo, de dizer que eu amava, de dizer que ele não se preocupasse, que eu estava presente na vida dele. Como também eu tive a alegria de visitar lá por 2 vezes a minha mãe já no leito, já com toda aquela ânsia, a falta de ar, né? E ela pensava que era um enfermeiro que estava ali, porque eu levei a unção dos enfermos, tal. E depois, quando a enfermeira disse, é o seu filho que é padre que está aqui com você, né? E uma frase muito interessante, a minha mãe sempre foi muito preocupada e ela havia falado, se um dia nós formos infectados, não venha para Piripiri, né? Fique em Fortaleza, se isole, deixa a gente ficar aqui tranquilo. E ela, ao me ver naquele hospital, naquele leito, ela disse, eu falei tantas vezes, né, para você não vir aqui. Então, esse ambiente é muito perigoso para você, não fique aqui, meu filho. Foi assim, as últimas frases dela, porque os outros áudios que ela mandou, assim, foi uma coisa muito, muito pessoal, assim, eu não posso dizer aquilo que nós conversamos nos momentos finais, realmente, porque eu ainda cheguei a mandar vários áudios antes da intubação, no momento exato, para ela ouvir a voz, para ela se tranquilizar, e muitas coisas bonitas que ela disse também no momento final. Eu sou de uma família de 12 irmãos e eu, sendo o 11º, eu sempre me considerei e acredito que eu sempre fui muito querido pelos meus irmãos. Eles sendo os mais velhos, a gente sempre tinha esse costume dos mais velhos, sempre ia cuidando dos mais novos. Então, nunca houve desafeto, nunca houve desamor entre nós. O meu irmão de São Paulo eu sempre visitava, tinha contato com ele e um carinho muito grande. E a minha irmã também muito cuidadosa, muito participativa na minha vida da paróquia, em muitos lugares em que eu morei como padre, ela sempre se fez presente, foi amiga das minhas amigas, dos amigos.
E os meus pais, é claro, 83 anos cada um tinha, 62 anos de vida matrimonial. Os meus pais tinham uma alegria muito assim, constante e uma alegria muito profunda de passar isso para os filhos. Então, as últimas lembranças que eu tenho foram as datas comemorativas que antecederam a morte deles. Porque nós fizemos um Réveillon antecipado, faltavam muitos dias para o Réveillon, mas eu tinha apenas aquela data, então vim e nós celebrávamos aquele dia bonito, fazendo o nosso Réveillon, a passagem de ano. No mês de janeiro estive vários dias também aqui com eles, até chegar ao mês de março, que no final de fevereiro ainda tive contato, porque vinha na folga. Era sempre uma alegria e nós estávamos planejando os meus 10 anos de padre. Então as lembranças são sempre profundas, porque foram passeios, foram dias que às vezes eu vinha muito cansado da paróquia, deitava na rede aqui na varanda e eles ficavam de um lado, outro do outro, e a gente conversava sobre a vida da paróquia, a mamãe acariciava os meus pés, o papai conversava um pouco. Então, lembranças profundas, e eu sempre costumo dizer nas minhas redes sociais que a saudade, ela é mais gostosa do que o remorso. Então, essa mensagem de saber que a gente pode também ser um testemunho para as pessoas de que o amor é tão profundo e deve ser profundo entre as pessoas, que o remorso não deve existir, tipo, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter perdoado mais. Não existe isso em mim em relação aos meus irmãos e nem aos meus pais, porque houve o tanto que pôde de um amor muito profundo entre nós. É a primeira vez que eu retornei à casa dos meus pais, né? Foi algo muito profundo, porque no caminho eu vinha refletindo sobre o que nós devemos fazer quando nós perdemos as pessoas queridas. O que é? Ressignificar as nossas coisas. Por exemplo, eu nunca tive o controle do portão, porque eles faziam questão de abrir e estar no portão. Então, hoje eu tenho o controle do portão, se eu quiser entrar. Eu nunca precisei comprar um pão aqui para casa, porque tinha tudo, eles ajeitavam. Hoje eu preciso, com as minhas irmãs, a gente precisa comprar o que a gente vai fazer, o nosso café, preparar. E a sensação de chegar aqui, a casa onde eles moravam, eu me senti sozinho no mundo. É uma sensação, assim, foi muito nova para mim como padre, ainda jovem, né? E chegar à casa dos pais, assim, sem tê-los aqui, foi uma sensação, assim, de estar sozinho no mundo, de ser órfão, você ser considerado e você se sentir órfão, sem ter pai, sem ter mãe e apenas o convívio dos irmãos. Foi uma realidade muito difícil para mim, que eu tive, como eu disse no início, que fazer todo um ressignificado. Eu tive que dizer para mim mesmo, olha, você é padre, você tem um conhecimento da palavra de Deus, você acredita em Jesus, que é Cristo vivo e ressuscitado, acredita que os seus pais e os irmãos estão contemplando a face do Pai, então agora você precisa viver sem a presença deles, ou seja, mais essa presença espiritual. Então, o luto é um trabalho que a gente vai vivendo de uma maneira muito pedagógica, não existe data certa, não existe tempo. Então, e essa sensação de orfandade, eu sinto sempre que eu retorno à casa dos meus pais, né? Porque a gente às vezes tem uma sensação de desejar ligar para eles, desejar abraçar quando chegar em casa. Então, quando você sabe e vem aquela certeza no coração que eles não existem mais, aí vem todos esses sentimentos de orfandade, da gente se sentir sozinho. Aí é claro que na oração a gente encontra o conforto, na amizade também com as pessoas, na própria convivência com os outros irmãos, porque a gente continua a nossa família, isso vai sendo preenchido. Nunca será preenchido totalmente, mas isso será suportado, a ausência dos pais e dos irmãos. A grande lição é que nenhum problema é maior do que a fé. Uma pessoa que tem fé, ela pode perder a sua casa, ela pode perder o seu emprego, ela pode perder tudo. Mas se ela tiver fé, todas as situações serão tomadas de uma outra dimensão, porque só Deus tem capacidade de refazer todas as coisas. As pessoas que não têm um referencial de fé, as pessoas que não têm um contato com Deus no sentido de uma comunhão, elas sofrem muito porque a vida está centralizada naquilo que é o presente dela. Por isso que quando falta, essa pessoa ela pode até pirar, né? Então é importante que a gente tenha os pés no chão, conhecendo a nossa realidade. Nós vamos morrer, isso não é um segredo, a própria ciência diz, a fé diz isso, a própria dimensão corpórea da humanidade diz isso. Nós não temos muitos anos, nós não temos 200 anos, nós vamos pouco, a nossa média de idade. Então essa é uma realidade. Então como chegar até isso? Tendo fé.
E a fé é confiar sem desconfiar. A fé é ter capacidade de dizer para Jesus que eu amo, de dizer que Deus está presente, mesmo quando nós perdemos tudo, até mesmo as pessoas queridas. A grande lição que fica para mim como padre, para animar as pessoas que também estão vivendo esse tempo tão difícil da história da humanidade, é a fé. É esse abandonar-se nas mãos de Deus para superar todas as dificuldades, porque nenhum problema é maior do que a fé. Eu queria deixar uma mensagem que é uma mensagem de confiança. E essa mensagem de confiança, ela se desenvolve quando nós vivemos também o amor. A humanidade precisa amar mais. Uma humanidade que está muito egoísta, uma humanidade onde as pessoas estão esquecendo de viver a humanidade. O que é a humanidade? É conviver com as pessoas, é tomar um café, é rir, é passear, é fazer a sua ginástica, é estar em família. Então, aproveitem tudo isso. Se nesse momento nós devemos fazer isso com cuidado, mas vamos viver isso com cuidado. Porque na vida só existem duas possibilidades. Ou ficar na cama fazendo murmuração de toda a vida, ou levantar-se dessa cama e continuar a vida. Então, quero dizer para você, escolha continuar a vida. Dificuldades todos nós teremos, problemas todos nós teremos, divergências com as pessoas todos nós teremos, problemas nas famílias todos nós teremos, mas faça o melhor. Levante-se dessa vida que está cômoda, essa vida de tristeza, e dê esse pulso na sua vida para aproveitar, porque a vida é bela, a vida é um grande presente de Deus. Tá? Há uma frase que ficou muito forte, que foi exatamente na quarta morte da minha irmã. Eu estava sentado quase neste local onde nós estamos, e quando chegou a notícia, me veio uma sensação assim muito forte de provação. Porque eu pensava comigo, é impossível, como alguém vai suportar perder 4 pessoas, porque essa já é a 4ª perda na minha família. E me veio ao mesmo tempo assim, uma sensação muito forte de segurança e de amor, porque eu cheguei a dizer isso do fundo do coração, e imediatamente eu posto isso, não no sentido de midiático, mas eu postei porque eu queria registrar isso. Então eu coloquei a foto da minha irmã nas minhas redes sociais e coloquei esta frase que veio de todo o coração: Senhor, Tu podes tirar tudo de mim, mas mesmo assim eu continuarei te amando. Porque foi essa frase que chegou ao coração do Papa, quando o Papa Francisco soube dos acontecimentos da minha família, através de um padre de Fortaleza. Essa frase, dizer como alguém pode perder tudo e dizer, Senhor, eu continuarei te amando. Por isso o Papa escreve também para mim, entrando em comunhão também com essa dor, porque todo esse acontecimento foi uma grande prova de amor. Não digo nem prova de fé, eu digo prova de amor. Por isso eu continuo dizendo, Senhor, Tu podes levar o que quiser de mim, mas não deixarei de te amar. O Papa Francisco, ele é um homem muito sensível à realidade do mundo. E eu sempre, como padre, eu admirava e admirei muito essas atitudes que ele tem de visitar uma pessoa que perdeu alguém querido lá em Roma, de mandar uma carta. Mas eu confesso para vocês que eu jamais imaginei que eu poderia ter em mãos uma carta personalizada do Santo Padre, Papa Francisco, dizendo, porque ele diz na carta uma coisa bonita, que ele oferece, né, os sufrágios também, os seus sofrimentos, o sofrimento da humanidade, ele quer estar em comunhão comigo. Então você ter isso escrito do Supremo Pastor da Igreja Católica, que nesse mundo de milhares de padres, de milhares de dores, enviar uma carta a Fortaleza através da Anunciatura Apostólica de Brasília, porque se trata de uma carta oficial, e nesta carta ele diz, eu estou em comunhão contigo e quero te abençoar e também abençoar a tua paróquia, né, para que a paróquia também que sofreu junto contigo. Olha, aquelas palavras, elas foram extremamente consoladoras para mim. Assim, elas caíram realmente no meu coração, porque era um dos dias que eu estava muito triste e eu queria assim, uma resposta do Senhor. Inclusive, era naquele dia a leitura, era João capítulo 21 e o versículo 17, que dizia, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, que era o lema da minha ordenação presbiteral, e eu lendo aquele lema e dizendo, Senhor, me ensina a te amar, aí vem as palavras do Papa Francisco, ratificando tudo aquilo que eu estava precisando. Então foi muito consolador, e ele cita o nome dos meus pais, dos meus irmãos. Então é uma carta extremamente assim personalizada, mas cheia de afeto. Assim, eu recebi com muita emoção. Até quando veio o endereço da Anunciatura, eu imaginei que era alguma coisa mais burocrática e dos bispos, etc. Mas jamais pensaria que fosse realmente uma carta do Santo Padre, o Papa Francisco. Uma carta muito consoladora,
muito profunda, e depois eu copiei, fiz várias cópias e entreguei pessoalmente a cada irmão meu, para que ele pudesse também se sentir consolado por aquelas palavras do Papa.